A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar um áudio aqui agora para a gente ouvir de uma irmã que se levantou no culto do dia 22 de setembro de 2024 para se despedir e se desligar da congregação cristã no Brasil. Infelizmente, essa prática é necessária de se fazer, porque se você não fizer isso, meu irmão, as pessoas vão começar a falar sobre a sua saída, sobre o seu sumiço. E você pode ter certeza de uma coisa: eles vão inventar todo tipo de maluquice para dar explicações sobre por que você saiu da CCB. Eles só nunca vão dizer entre eles que você saiu porque a CCB não é a graça de Deus. Ou seja, os reais motivos pode ter certeza que serão omitidos, ok? E fora também que a pessoa tem todo o direito legal de se despedir da igreja, de dizer o quanto ela está feliz por ter ficado ali, né, que agradece o carinho de todos, mas ela, né, aquele é o último culto, isso ela tem esse direito de fazer isso, ok? Mas como na Congregação Cristã no Brasil, e isso já provei nesse canal inúmeras vezes, que eles estão dispostos a falar coisas sobre você mais horrendas que você imagina, tudo isso para defender o templo cinza da Congregação Cristã no Brasil. Eles não vão falar é óbvio, eles não vão vir a público, mas nas rodas, nas casas, se ninguém souber, se realmente ninguém souber, pode ter certeza que eles vão conversar entre eles que coisas do tipo: você traiu o esposo, ou o esposo traiu a esposa, ou estão com dívida, ou fizeram alguma coisa. Vai sempre ter um motivo para te manchar a fim de proteger a denominação. Eles nunca vão falar: não, eles saíram porque estavam lendo a Bíblia e entenderam agora o que é graça, o que é... Porque se eles falarem isso entre eles, eles estão dando um tiro no próprio pé. É óbvio que eu estou falando aqui da massa, da maioria, né, dos militantes da Congregação Cristã no Brasil, porque isso aqui são militantes, né, e eles e o seu ministério, ok? Então vamos ouvir o áudio da irmã. Eu acho interessante esse áudio, por isso eu trouxe aqui para vocês ouvirem, ok? E o cooperador impediu outras pessoas de se levantarem e defendeu a graça. Eu acho interessante. Esse áudio é da própria irmã que está me mandando, ok? Eu quis, para preservá-la, não coloquei aqui, ó, o local, a cidade, o nome dela eu cortei do áudio também, tudo isso para preservar a nossa irmã, ok? Então vamos ouvir o áudio e aí a gente faz as nossas análises. Segue aí, vamos ouvir. Graça e paz, irmão Josafá, tudo bem? Já entrei em contato com o irmão alguns meses atrás, referente à minha carta de renúncia da congregação. E ontem, pela graça de Jesus, eu e mais 2 companheiros fomos renunciar. Ontem, no culto à noite, foi algo tenebroso, mas libertador. Eu levantei na hora do testemunho, a gente não contou que ia entregar a carta. Eu levantei, comecei a falar, agradecer a Deus, e aí eu falei que estou me desligando da congregação, referente ao evangelho. Comecei a falar, falei que a salvação não é por obras, falei que Jesus é suficiente, falei que a graça é Jesus, não a congregação, falei um monte de verdades. E como a verdade ela incomoda, assim que eu sentei, que os 2 companheiros iam levantar para renunciar, é como se o inimigo falasse no ouvido dele que eles iam renunciar, porque ninguém estava sabendo. E aí, na hora, ele falou: irmãos, podem sentar, eu sei que vocês vão renunciar, mesmo a gente não tendo falado nada. Eu sei que vocês vão podem ficar aí, já que essa é a decisão de vocês, fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Não deixou eles falarem, irmão. Pois o esposo da irmã levantou, falou: preciso falar alguma coisa. Ele: não, irmão, fiquem em paz aí. Aí ele, mesmo sem no microfone, falou ali com todos. E aí, na hora que ele tava falando, o irmão no púlpito fez uma cara de desdém, sabe? Querendo fazer o irmão a menos. Foi muito triste, sabe, irmão? E aí
quando eu tava sentada, a irmã acabou. A irmã no púlpito tentou, de todas as maneiras, querer humilhar a gente, né? Assim que eu sentei, ele começou a falar sobre como Deus chamou ele nessa graça, né? Ele falava, com todas as palavras, ele falou nessa graça do Filho de Deus, ele quis driblar o que eu falei, né? E nós estamos nesse caminho santo, né, Irmandade? Tem um glória para dar para Deus, sai todo mundo, glória a Deus, sabe? Aquela soberba, querendo humilhar a gente. Pois ele saiu confundido e envergonhado. E aí uma irmã no banco levantou e veio até a gente e falou, fique em paz, irmã. A graça é Jesus Cristo. A gente levantou no meio do culto, assim que o irmão falou as poucas palavras, mesmo sem estar no microfone, a gente levantou no meio do culto e saiu. Quando a gente tá saindo, outro irmão levanta de lá e vem correndo até a gente. Irmão, foi a coisa mais linda do mundo. Ele levantou e disse, irmã, muitos não têm a coragem que a irmã teve de dizer tudo aquilo em cima do microfone. Vão em paz. Não se entristeçam com o que aconteceu aqui. Fiquem em paz. Eu sou organista, né, irmão? E eu nunca vi aquele irmão e ele é novo, batizado, né? Mas ele disse, eu vim de outra denominação. E eu sei que tudo isso que você falou, agora eu tô congregando aqui na congregação, mas eu sei que tudo isso que você falou é verdade. E ele disse, irmã, eu vejo que a irmã tem um dom lindo, então granjeia este dom. E eu nunca vi esse irmão, então eu creio que foi Jesus que usou ele naquele momento para acalentar nossas almas, porque nós saímos por terra, chorando de alegria, mas por terra, por ter sido tão complicado, uma simples despedida, sabe? E o irmão também falou aquele monte de coisa para querer humilhar, né? A gente também por conta dos testemunhados. Aí ele falou, testemunhados, fiquem em paz, não é nada disso que vocês estão sabendo, não estão achando, sabe? Ele tentou de todas as maneiras para que os testemunhados, né, não ficassem, né, surpresos, né, com aquilo e acabar não congregando mais. Porque eles estão atrás de quantidade, eles não estão atrás de qualidade na igreja, né? Eles não amam pessoas. Então eles ficaram morrendo de medo. Então assim, foi isso, irmão. E aí Deus deu esses dois sinais pra gente, que foi o irmão levantando e a outra irmã. E fora um monte de gente que eu já conversei que também pensa a mesma coisa, né? Então assim, mandei nos grupos e eles me tiraram dos grupos. E agora a irmã acabou de mandar mensagem pra mim, dizendo que o cooperador, sem ser aquele que estava atendendo, que estava no ministério sentado, ligou pra ela e falou um monte de coisa. Assim, irmã, ele estava possuído. Então assim, eles estão caçando assunto. Já humilhou a gente dentro do culto, quis humilhar, na verdade, que ele não conseguiu. Não deu liberdade de expressão por lei para o irmão despedir, já dava um processo nisso daí, e agora o irmão vem querer falar um monte de coisa. Então assim, vou começar a fazer igual o Luiz Carlos de Viçosa, vou começar a dar processo. Né, irmão? Mas enfim, vamos deixar na mão de Deus e vamos ficar em paz, mas eu só quis contar mesmo para o irmão, porque o irmão faz parte. E tudo isso. Ontem mesmo eu estava vendo os vídeos do irmão e que me ajudou bastante também no que eu falei ali em cima do microfone. Então é só por este motivo mesmo que eu estou contando como é que foi, viu, irmão? O irmão faz parte dessa vitória. Que Deus te abençoe, ilumine a sua vida e que mais e mais o irmão cresça para que mais pessoas possam entender sobre o Evangelho e se converter a Cristo Jesus. Deus abençoe. Irmão, só mais um detalhe. Eu vou começar a congregar, já congregava, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, sabe? Uma igreja que me acolheu como a congregação nunca conseguiu me acolher, sabe? Uma igreja
que os irmãos vêm na minha casa fazer visita, que eu escuto falar sobre Jesus. E lá, como aqui é uma cidade pequena, com certeza vai ter um monte de cochicho hoje sobre o que aconteceu ontem, né? A cidade toda vai ficar sabendo, tenho certeza. Lá na igreja tem um órgão parado, entende? Então, assim, eles já me deram um cargo para mim tocar para eles, sabe? Os hinos, eles precisam. Então, é uma igreja que precisa dessas pessoas que têm dons, principalmente da área da música. Tem o coral, então eu já toco pro coral, eu toco os hinos. Então, assim, porque eu tenho um dom que o Senhor me deu, e eu tenho que granjear esse dom, como o irmão disse ontem, como o Deus usou, irmão, granjeia esse dom. Então, assim, eu vou estar congregando na igreja presbiteriana, vou estar tocando para eles ao órgão, e eles falam que eu sou uma bênção de Deus para eles, né? E o pastor não me influenciou em nada na minha renúncia, ele ainda aconselhou se é o que eu queria mesmo, se eu queria tomar essa decisão, se eu entendi verdadeiramente o evangelho, sabe? Ele vem aqui em casa, conversa com a gente, ora com a gente. Então é outra vida, irmão. É outra, sabe? Não por ser placa de igreja, presbiteriana, não. Mas é porque dentro da presbiteriana, Cristo é falado. O evangelho é apresentado. Então as pessoas são diferentes, porque você é aquilo que você crê. Então, é outra vida, irmão. Nós estamos muito felizes, eu, meu pai, minha mãe. Minha mãe saiu primeiro da congregação, só que ela não tinha cargo algum. Eu já tinha cargo, então foi um processo ainda, né? E aí agora eu saí. Meu pai já não era da congregação. E agora todos nós estamos indo na presbiteriana, pela graça de Jesus. Estamos muito felizes. Deus abençoe, irmão. Tá aí o testemunho da irmã, né? E o final, feliz, porque tá a família toda deles estão congregando na presbiteriana. Como ela mesma disse, é uma igreja que fala de Jesus de verdade, é uma igreja que prega a escritura e lá eles estão bem. Todos esses que começarem a entender o que é graça e o que é evangelho, à medida que você vai entendendo, vai ficando insuportável a sua presença na Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil não é uma igreja para quem lê Bíblia, para quem estuda a Bíblia, ok? Porque à medida que você vai lendo e estudando a Bíblia, você vai vendo que as pregações deles são totalmente antibíblicas, estão totalmente desconexas dos textos bíblicos. Então, para uma pessoa que quer realmente estudar a palavra de Deus e quer estar em uma igreja que tem uma pregação que vai te edificar, que vai te ajudar, ou seja, você está estudando a Bíblia e você chega na igreja, você quer ouvir uma pregação bíblica, uma pregação que vai te instruir, que vai te dar mais entendimento. É por isso que a Congregação Cristã no Brasil, eles impedem, eles não querem que as pessoas estudem a Bíblia, porque o resultado de estudar a Bíblia é êxodo da CCB, é ir embora da Congregação Cristã no Brasil, né? Então ela está bem. Agora voltando aqui ao áudio dela, né? Ela disse que eles foram para o culto sem avisar, que eles iriam se desligar, ela e mais 2 companheiros, ela fala, né? Então ela consegue levantar, testemunhar, falar que Jesus, a morte dele é suficiente para a nossa salvação. Então neste momento ela está declarando que não acredita mais em salvação por meio de obras, que a graça está em Jesus, é Jesus Cristo. Então ela está também dizendo, não acredito mais que a congregação é a graça de Deus. Isso é importante estar fazendo isso, primeiro porque ela tem esse direito de testemunhar, dando ali um parecer à igreja, né? Ela já está se justificando porque é que vocês não vão mais me ver aqui. Por quê? Porque eu estou me desligando da igreja. Ela tem todo esse direito. Assim como o irmão, quando é batizado, muitas das vezes é chamado lá na frente para testemunhar, ou seja, ele está testemunhando o que? A entrada dele na CCB. Então,
O direito tem que ser igual. Assim como eu testemunho a minha entrada, eu também quero testemunhar a minha saída, ok? E aí ela diz que 2 companheiros tentou se levantar. Eles tentaram se levantar, mas o cooperador, pelo que parece, o coisa mostrou para ele, né? Falou lá no ouvido dele. Como é que você vai saber que 2 pessoas que estão se levantando para testemunhar vão se desligar também? A não ser que esse cooperador já percebeu que essa irmã tinha uma proximidade muito grande com esses 2 irmãos. Então ele deve ter deduzido que, peraí, eles vão fazer a mesma coisa. Então ali ele impede, tá? Mesmo sem os coitados, sem falar nada, já foram impedidos de se levantar. E mesmo assim teve um que foi rígido e falou, não, eu tenho direito, e ali mesmo do lugar dele ali, ou no meio ali no corredor, ele levanta e testemunha que ele está saindo. Não, eu vou sair, eu estou saindo, eu agradeço pelo tempo que eu estive aqui, mas estudando Bíblia, e eu percebi que não dá mais para continuar aqui, ou seja, testemunhou. E o cooperador, como relata a irmã, ele fez cara de desdém, de deboche, que é exatamente isso que eles fazem. Isso é uma tática feita para desmerecer a pessoa que está falando. Quando você não pode interrompê-la, porque é o momento dela de falar, mas você é intolerante, mas você não vai conseguir impedi-la, o que você faz? Você tenta mandar um recado para os ouvintes, para que não dê atenção. De que forma? Debochando, fazendo gracejo, balançando a cabeça, meneando. Isso é falta de respeito com a pessoa que está testemunhando. Isso fica feio para esse cooperador, porque no mínimo tem que respeitar essas pessoas que passaram anos dentro dessa igreja, e muitas delas cooperando, ajudando, trabalhando, muitas vezes de graça. Então o mínimo que você tem que ter ali, acabou aquela comunhão de irmãos da mesma igreja, mas que permaneça pelo menos a amizade, e a amizade, ela permanece pelo respeito. Então deveria ao menos respeitar a pessoa. É seu amigo, é seu companheiro, está com vocês há tantos anos, mas isso é para vocês verem que se você se desliga da CCB, acaba o amor na hora. A amizade vai para as cucuia, e isso é o que mostra para vocês que o sentimento que impera no meio dos CCBanos é de idolatria à denominação. Ou seja, eles amam primeiro a denominação, depois você. Ou seja, se você sair dela, já não te amo mais, eu amo a CCB. Entendeu? Então isso é um sentimento idólatra, né? Então o irmão, né, teve coragem, força, foi lá e testemunhou. Tá? Ele conseguiu dizer os motivos dele estar saindo da congregação cristã no Brasil. E então, após isso, o irmão testemunhar, a irmã também, o cooperador, aquela velha tática da CCB, ele vai contar como que Deus chamou ele nessa graça. Para quê? Para tentar dizer, não, a CCB é a graça de Deus. E ele reforça, segundo a irmã, que a CCB é a graça de Deus. Né? Então, eles contam essas experiências dele, né, ou seja, em nenhum momento ele vai conseguir apontar a CCB é a graça, por quê? Né? Porque aqui as pregações são bíblicas, são cristocêntricas, né? Nós seguimos a palavra de Deus, nós cremos que Jesus... Não tem nada a ver com escritura, são experiências da vida deles, é dessa forma com que eles tentam relatar que a congregação é a graça. E quem prova que tudo isso que esse cooperador está contando é verdade? Você está entendendo? Então a pessoa que acredita nesses discursos está acreditando em homens, não em Deus, porque você vai ter que acreditar nele, ou ao menos você tem que provar que você estava lá, viu e assistiu. E mesmo assim, se esses relatos forem verdadeiros, irmãos, o Espírito Santo não vai agir dentro de um ambiente onde Jesus Cristo é menosprezado. Ele estaria trabalhando contra o reino se ele fizesse isso. Então acordem, fiquem atentos, né? Tem uma passagem bíblica que eu sempre mostro aqui para os CCBanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Lá tem uma mulher que era adivinha, e ela realmente adivinhava, a ponto de dar lucro das coisas, ou seja, só vai dar dinheiro se a coisa funciona. Então, meu querido, não é isso que mostra que o ambiente é de Deus. O que vai demonstrar para você que o ambiente é de Deus é se vocês
acatam a Escritura como palavra de Deus e se submetem a ela, aí sim você está num ambiente cristão de verdade. E então, quando o cooperador termina de testemunhar, ele faz aquele apelo à Irmandade sempre. Nós estamos nesse caminho santo, né, Irmandade? Tem um glória para dar aí. Esse tem um glória para dar, irmão, é uma técnica usada na CCB para medir a aprovação do que ele está falando. Isso muito usado nas pregações. O camarada está pregando lá e está profetizando, ele faz uma profecia cabeluda. E ele fica meio preocupado. E o que ele faz? Irmão, você está crendo nessa palavra? Dá um glória a Deus. Aí ele vê a medida do glória. Se aquele glória foi unânime, se a igreja está dando, então é porque estão acreditando nele. Se deu uma enfraquecida no glória, aí ele já vai mudar o discurso, dando uma pegada no povo, falando, tem gente que não crê, tem gente, ele começa a bater no povo. Então essa é uma técnica usada para medir a aprovação do que ele está falando. E ele usou isso nesse momento, né? Quando ele fala, depois que ele termina de testemunhar, né? Que ele conta as peripécias dele, né? Como Deus chamou ele lá. E então ele fala, esse é o caminho, né, Irmandade? Esse é o caminho santo da graça, né? Tem um glória para dar aí ele fica observando. Se for que glória a Deus, mas assim, é porque o povo não caiu na lábia dele, e aí ele vai ficar preocupado. E aí a estratégia, quase sempre que eles usam, é de atacar. Bater, tem gente aqui que está acreditando nessas pessoas, ele atacar. Então, ele fala essas coisas para medir a aprovação dele, ou seja, se ele está sendo aprovado ou não. E após isso tudo, eles ainda estavam no culto, uma irmã se levanta e vai até ela e diz, fique em paz, irmã, né? Nós acreditamos como você também acredita, né? Fique em paz que a graça é Jesus Cristo. E isso foi um bom sinal, gente. Olha a importância que tem de você se levantar, falar a verdade do seu desligamento. Pessoas estão ali dentro aguardando a manifestação dessas pessoas, que a primeiro momento serão as pessoas mais corajosas, né? Então, a importância de você se levantar e se desligar é muito grande, que você vai estar dando força para outras pessoas que não têm essa força de fazer a mesma coisa. A pessoa creu, entendeu, tem a mesma vontade que você, mas fica ali com medo da reação da igreja. Mas quando eles percebem que esse medo está sendo vencido por outras pessoas, ela também vai ser induzida a criar essa força e também a se desligar da congregação. E na sequência, um outro irmão do outro lado se levanta, né, e apoia a irmã. Ele fala, irmãs, muitos aqui não têm essa coragem que você teve de falar todas essas verdades. E ali ela recebeu esse apoio, né? Essa força que veio desse irmão. Ou seja, o irmão ali, mais uma alma que se levanta ali, que está de acordo com o que eles fizeram. Ou seja, está contra ao que o cooperador falou, que lá é a graça. Isso não cola mais, é um tiro no próprio pé, quando eles inventam isso, quando eles tentam manter essa crentice de pé. Gente, essa crentice de que a CCB é a graça, que a CCB é a obra, ela já morreu, ou seja, ela não tem força mais. Ou seja, falar disso é você estar jogando contra a própria CCB, porque você só está mostrando o quanto que a CCB é perniciosa e ensinou errado a todos vocês. Então fica aqui, e aí no final, né, ela diz que ela foi removida de todos os grupos do WhatsApp, né, do WhatsApp, de qualquer outro grupo da igreja. Ela é organista e ela foi removida de tudo. Um cooperador ligou para uma outra companheira dela, falou um monte de coisa, a ponto dessa companheira falar, irmã, ele estava endemoniado que ligou aqui. Né, era um outro cooperador que estava sentado lá naquele dia, naquele momento. Né, então você vê aí, eles estão em desespero. Eles estão em desespero, porque uma pessoa dessa que se levanta ali, se desligando, é um recado muito forte que está mandando para a Congregação Cristã do Brasil, porque está ajudando outras algemas a caírem. E, obviamente, logo, logo, nesta comum, vai ter mais pessoas se levantando e se desligando para a glória de Deus. E aí ela fala que ela foi recebida na igreja presbiteriana como ela nunca tinha sido recebida na CCB, né? Porque realmente onde é pregado o evangelho existe um amor verdadeiro,
O amor cristão verdadeiro, o amor genuíno é aquele amor por pessoas e almas, não a instituição, né? Então, e ali ela já foi convidada tem um órgão, o órgão está parado e eles louvam a Deus. Então foi preparação de Deus que essa irmã fosse para a igreja presbiteriana, porque lá ela vai continuar exercendo esse dom da música que ela tem, né? Tá aí, fica de exemplo para todos vocês, ok? Eu apoio o que essa irmã fez, né? Tá bonito, fez na medida, não passou além, né? Não ofendeu ninguém, não fez nada de errado, mas deixou ali o recado para quem ficou, né? Fica aí o recado para quem fica. Cuidado, meu irmão, né? A ira de Deus ainda está sobre a sua cabeça, ou seja, o batismo que você passou na SCB não resolveu nada na sua vida. O batismo da SCB não vale nada. Você está da mesma forma como antes de ser batizado aí, ou seja, uma pessoa sem justificação. Se você não crê que Jesus é o seu Salvador, único e suficiente Salvador, você permanece ainda na mesma forma de antes, no pecado, e a ira de Deus ainda está sobre a sua cabeça. Cuidado, tema a Deus e faça realmente um concerto com Deus. Frequente uma igreja bíblica, vá aprender o que é evangelho e se converta. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.